Fala, rapaziada. Vamos iniciar aqui com os colegas que entraram na sala um nosso passeio no Rita 2.6 Beta, enquanto o Pepe libera a versão definitiva. Você que já está com o 2.6 Beta instalado, sempre que encontrar algum tipo de bug, alguma reação estranha, qualquer que seja, a nossa solicitação é que nos comunique, porque assim faremos chegar ao programador, que é o Pepe, para que o problema seja visto e solucionado. Encontramos já uma outra besteirinha, o que é normal em um beta. Como, por exemplo, foi relatado por um colega que, fazendo medições, teve foi num treinamento dele, do operador Rita, no último operador Rita, e que haviam, por exemplo, o cara fez medições, e fechou o programa, e quando abriu, algumas tinham desaparecido. Isso me aconteceu recentemente com o Windows 11. Não foi com o Windows 10. Então, pode ser que esteja uma coisa ligada aí, porque o Windows 11 estava funcionando super bem no começo, e de um tempo para cá começou a aparecer coisas estranhas, como, por exemplo, você clica na barra de tarefa e não funciona, como se o cursor não estivesse ali e não estivesse atuando. Então, olho para quem tem o Windows 11, bugs, relate, é para isso que é liberado o formato beta, né, para que a gente faça os experimentos, que várias pessoas com várias máquinas, com sistemas operacionais diferentes, façam uso. A gente faz isso antes de disponibilizar. Cada edição beta, primeiro é fornecido a todos os distribuidores. E são mais de 20 pessoas que testam em Windows, em Windows 10, 11, 7, Mac de todas as versões, né? Então, fique esperto e qualquer coisa comunica. Como sempre fazemos, vamos direto. E hoje eu esqueci de trocar o slide, porque esse slide aqui atrás é do minhas informações individuais lá do canal. Normalmente eu uso o fundo da Global Audio. Tirando esta omissão, vamos aqui. Compartilhar a tela. Deixa eu tirar desse modo. Isso era uma análise bem interessante que eu estava fazendo ontem com o Nuno, que vai repercutir naquele treinamento O Círculo e a Janela. Por quê? Olha só que interessante. Deixa eu ver se ainda está lá. Tá. O Nuno ontem fez um trabalho. Ele foi verificar umas caixas novas da Nexo, que tem a possibilidade de ser usada de forma passiva ou ativa. E ele testou auditivamente as duas e percebeu uma diferença na fase. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Não é aqui, eu tentando operar o programa no outro computador. Deixa eu ver se eu consigo tascar ele aqui. Aqui tem um Xingonais ligado. Deixa eu ver se tem... clear canal. Pronto. Deixa eu ver se a gente... Só por uma questão de curiosidade, já que estava aberto, a gente dá só uma olhada, que é bom também que a gente vê que a gente pode explorar os parâmetros ali de índices acústicos de uma maneira que nos favorece a compreensão de certas... Deixa eu desligar. E não consegui importar. Isso aqui está no outro. Não está. Isso aqui deve ser aqui. Então, esse com esse, trazer para cá. Olha que interessante. Olha a diferença no traço de fase. Olha a diferença, é a mesma caixa. Ele percebeu a modificação sonora, né? E até falando de Alberto Souza, né, o Antônio? Olha a diferença do tratamento da caixa. Mas você pode olhar para a magnitude e dizer, cara, as diferenças são mínimas. Isso aí é sequer audível, porque é meio dB, aí é 1 dB no máximo. Tá? Entretanto, não é isso que se escutou. E a gente, como eu, não tem problema nenhum de falar essas coisas, o que é que a gente aprende
de maneira mais acadêmica. A gente não escuta a fase. Então, se a gente não escuta fase, e eu assinava embaixo, até essa experiência. Olha só, tem uma volta aqui, ó. E tem uma volta perto de 1000. No mais, elas se parecem. Há aqui uma região de transição, mas no mais elas se parecem. Né? Elas estão aqui, isso aqui está no mesmo canto, quase no mesmo canto. Se a gente mudar para 360, a gente vai ver que a diferença aí é de menos de 45 graus, bem menos. Então, o que é que acontece? Ele me ligou e me disse, cara, eu preciso falar com alguém. E desabafou. Aí eu, acabou de falar, acabou. Pode me mandar as medições? Posso agora. E mandou, porque ele queria discutir acerca disso. E eu fiz o seguinte, ao invés de olhar só a fase, só o traço de fase, o que é que eu posso fazer para intuir de uma maneira mais próxima possível o que é que de parâmetros eu posso ter de mais próximo do que se escuta? São os índices acústicos. As caixas estão medidas à mesma distância. As caixas não, desculpe. A caixa, em modo passivo e ativo, estão sendo medidas literalmente pelo mesmo microfone na mesma distância. E a gente está vendo aí o espectrograma e a gente vê que ele não se parece nada, sobretudo, da região de 1K para baixo. Né? Então, acarreta, sim, diferenças. E em qualquer um dos parâmetros que você olhar, a mesma caixa parece ser uma caixa diferente. Não sei se vocês conseguem ver como é nítido a diferença entre as caixas, né? Ou entre as caixas, entre os modos de utilização da caixa, ou passivo ou ativo. Olha isso aqui. Olha para baixo de 1K. A partir de 2, a coisa já se assemelha, tá vendo? Mas abaixo, então, isso nos coloca uma suspeição. Como a gente não escuta? A gente não escuta a fase? Sim, a gente não escuta a fase, mas a gente escuta a consequência da atuação dos filtros. Apesar da magnitude, eu vou colocar de novo a magnitude. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Então, eu fiquei... É daquelas coisas que a gente... E, primeiro, isso é uma lição de humildade, né? Uma pessoa que ocupa ocasionalmente a tarefa de instrutor, porque somos instrutores enquanto estamos fazendo isso, né? Ela não pode ser arrogante nem prepotente a ponto de não observar que existem eventuais falhas nas concepções, por mais acadêmicas que sejam. Né? Você está escutando uma coisa diferente, investigue e explore. Eu vou levar esse assunto, como eu acredito que o Nuno também está levando, aos colegas que a gente conhece mais graduados. Isso vai chegar à vista do Pepe, vai chegar ao Oscar, vai chegar às pessoas que a gente tem alguma intimidade para conversar francamente. Porque o que é que ele fez? Ele procurou o representante da marca em Portugal e disse, olha, eu descobri isso aqui, e a resposta do cara foi acadêmica. Ah, você não escuta a fase, você escuta a magnitude. Oxe, o que é que você está dizendo para a gente aqui? Então, daí a magnitude. Olha a fase, eu estou escutando a diferença. Mais do que isso, quando eu coloquei os índices acústicos, é perceptível as diferenças. Né? Então, é só uma coisa porque estava ali aberta, mas que eu acho que era interessante citar, porque não deixa de ser algo a ser explorado, e vamos explorar e vamos atualizar para o círculo e a janela. Por quê? Houve uma pergunta de um cara, quando a gente somou filtros, eu não me lembro agora se era um de quarta com um de segunda, que há duas respostas possíveis. Mas entre as respostas, há uma resposta, medição elétrica, estudo, né? A resposta é flat, ou é 0 grau em fase, a resposta, a soma, fica em 0 grau, e a magnitude também. Na segunda resposta, magnitude em 0 dB, para todo mundo, medição elétrica. Entretanto, a resposta de fase ela tem uma certa distorção.
E, por exemplo, teve um colega de Portugal chamado Daniel, espero que eu não esteja falando o nome errado, que disse que a primeira era melhor. E a nossa resposta foi a resposta que o representante da marca deu ao Nuno. Por quê? Porque academicamente é dito isso. Né? A gente precisa se apoiar sempre em informações de alguma maneira avaliadas e legitimadas por alguém, avalizadas. Né? Só que, com essa experiência, isso mudou. Eu já liguei para o cara, falamos há pouco, por telefone, eu disse para ele, precisamos conversar, porque eu fiz os prints todos para mostrar para ele e para dizer que isso está agora em análise. Não aceito mais como aceitava até anteontem. Então, dito isso, vamos aqui para o nosso passeio no Rita 2.6. O que é que ocorre? Qual foi a primeira modificação? Apareceu essa aba aqui, a aba Windows. Opa, desculpa, em Devices, é Devices primeiro. E a gente está vendo agora que não tem só áudio device, que tem cá um atalho, Ctrl+D para usuários Windows, Command+D para usuários Mac. A gente fazendo isso, se eu tiver, atualmente, ao abrir o programa, ele hoje vai me perguntar assim, você quer os mesmos parâmetros que você usou na última utilização do programa? Se você disser sim, ele vai trazer e vai aparecer aqui no áudio device comum, que a gente já conhece. Se você clicar em Default, aparece aquela janela conhecida, com as placas, todas as possibilidades, e aí o usuário Windows, para enxergar que opção deve fazer, deve clicar em ASIO, o que não é necessário para o usuário Mac. E aqui me aparecem as placas disponíveis com drivers ASIO. Ok? Aí a gente só seleciona e pronto. E aplica. E eu aplicando, naturalmente tem que aparecer aqui todas as entradas, ou todas as saídas que a gente viu disponível ali no Audio Device e todos os inputs disponíveis para referência e para medição. Então, eu posso salvar. Eu posso clicar aqui, olha, eu não quero estar fazendo isso toda a vida. Então, eu quero salvar. E quando vocês olharem, a minha octa já está salva aqui. Como está salvo? A minha Focusrite está faltando nesse computador a UMC, e eu uso essa mesa, que é uma mesa de 40 canais, também como placa. Então, já tenho salvo todos esses parâmetros já acertados, e se eu quiser, por exemplo, estou com todas essas placas ligadas, vamos supor que é um treinamento, e eu preciso mostrar outra coisa que eu quero mostrar em outra placa. Eu clico aqui, vou lá, carrego. Aonde que eu carrego? Aqui salva, né? Eu não vou salvar, porque já está salvo. Vai para o segundo plano. Se eu quiser carregar, eu venho em load, e ele me leva lá. Eu clico na placa que eu quero. Se eu quero mudar, estou usando a Octacap, eu quero mudar para Focus, eu simplesmente clico em Focus e ele já me salva os parâmetros que eu realizei em algum momento. É só clicar em abrir, que eu não vou fazer agora, porque não estou necessitando desta ação, é só a demonstração. Então, em Devices, temos a primeira atualização com relação ao 2.6 beta. Dificuldades aqui, ainda não senti nenhuma, utilizando o Windows 11, o Windows 10, e temos o grupo dos distribuidores, ninguém relatou nenhum problema nesse sentido. Então, visto isso, a próxima coisa que precisamos ver é essa questão das janelas. As janelas, a partir do 2.4, é uma janela. São duas janelas na tela principal, e para ver o LiveR, eu teria que clicar aqui, nos dois. Tá? Não temos aquela
janela tradicional aqui da resposta ao impulso em cima da função de transferência. Entretanto, acompanhe aqui, ó. Clicando com o botão direito em cima da tela. Vamos trazer uma medição para ficar mais interessante. 1, 2, 3. 1. Importe. Ok? Eu coloquei para gravar, não coloquei? Coloquei. Vou aplicar o find, só para ficar a medição toda na tela. Eu cliquei, não cliquei. Clicando com o direito. Opa. Clicando com o direito. Aparecem as opções normal e maximize. O que é similar em português, normal e maximizar. Se eu clicar em maximizar, ele vai ocultar uma das telas e vai maximizar a tela que eu escolhi. E no caso é essa. Clicando com o direito de novo, analisei tudo que eu queria, quero olhar a fase. Ah, está tudo normal? Tá. Não, mas agora eu quero detalhar a fase. E eu tenho aí esse super zoom à minha disposição. Todos entenderam o procedimento, é bem fácil, clicou com o direito, eu estou em maximizado, quero voltar para o normal para ver a tela com a dupla janela. Cliquei em normal. Ou seja, eu posso fazer em qualquer uma das duas telas. E mais, eu posso vir aqui em Window, aí a gente tem a opção de expandir ou colapsar. Aqui, Upper Plot. O plot, o upper, é essa janela. Lower plot é a fase. Mas tem mais 3 opções aqui, que é colapsar ou esconder o banco de memória, que é esse banco aqui. Eu posso escolher esconder os engines, que são os motores de medição, ou canais de medição, como dizemos no Brasil, e podemos expandir ou colapsar ou esconder o DSP. É o que vamos fazer. Banco de memória. Já foi. Os engines. Sempre fica lento no nosso querido Zoom. Acompanharam até aí? Ou, amigo, eu quero isso aqui na minha tela, eu botei um monitor gigante ali, eu quero ver só as medições. Ok. Windows. Esconder ou colapsar o DSP. E aí a gente fica só com a tela de medição. Isso pode ser interessante para você montar PowerPoints, para montar algum documento para o seu cliente. Pode ser interessante para você ver e comparar. Por exemplo, você comprou a caixa, mediu todas as caixas quando chegaram, você tem as suas caixas numeradas, quer fazer uma exploração detalhada, medindo 6 meses depois, fazer uma exploração detalhada de todas as informações. O que é que você faz? Você simplesmente vai aí e coloca nesse modo de visualização, que é o mais amplo, que permite você explorar detalhadamente, e ainda teria... Deixa eu tirar aqui a mim mesmo daqui, botar para o outro lado, e ainda teria as opções de zoom out, zoom in, zoom out aqui, e restore o view na casinha, né, como o Pepe fala, pulsa lá a caseta, não é isso, doutor Antônio Rodrigues? De vez em quando, uma pulsa lá a caseta, é para retornar à visão original. Para retornar, basta clicar novamente nas opções e você terá de volta o modo de visualização padrão de for do Rita. Alguma dúvida quanto essa questão de como salvar e carregar informações das configurações de placa versus Rita, de maximizar e normalizar as janelas, clicando direto nelas,
e esconder ou exibir os bancos de memória, os engines e o DSP. Está tudo bem até aqui? Está tudo tranquilo? Tudo entendido? Ou alguma dúvida? Para mim, está tranquilo. Então, se o silêncio impera e o nosso Marcos, o grande guerreiro de Sergipe, nos fala, aceitaremos como completamente entendido. E eu também vi o nosso joinha do meu querido Antônio Rodrigues e Fábio, o homem que não deixa barato, já mandou aí tacacá para mim congelado, não foi isso, Fábio? E vamos para a próxima modificação. Eu não sei se vocês percebem que houve uma modificação no eixo cartesiano de indicação aqui de informações, que equivaleria ao datatype antigo do Rita. Na versão 2.5, isso era uma linha tracejada e grossa, e muito evidente, contaminava demais a informação. Não sei se você lembra. Deixa eu colocar aqui, ó, outra medição igual. E a gente filtra, só para ser diferente. Pronto. Houve uma modificação nesse parâmetro. A gente tem insistido com ele que algumas coisas, por exemplo, porque isso me interessa pra caramba, sabe quando? Quando eu estou dando treinamento, ou quando eu estou fazendo um projeto. Você armou um projeto, um programa de desenho, trouxe as medições para cá e quer estudar detalhadamente alguma informação. Fora isso, na hora do alinhamento, a gente sempre quer ver algumas informações básicas, como, por exemplo, eu não memorizei de cabeça o comprimento de onda ou o período das frequências. Então, basta clicar lá que ele vai informar. Lembra disso, né? Então, a tendência é que isso, em algum momento, tenha um botão onde eu ligo e desligo a função de aparecer esse parâmetro. Tá? Atualmente está como? Deixa eu ver se eu consigo, porque aqui eu tenho uma dificuldade, que é o operador mesmo, não vou mentir, não. Olha aí, pronto, foi. Que cor ficou o indicativo? Ficou na cor da medição que eu cliquei para obter informação. Aí, detalhe, você tem as setas do seu teclado para a esquerda e para a direita. Se eu clicar, ó, eu quero exatamente aqui. E ele está bem aqui, ó. Então eu vou aqui, ó. E agora sim, está onde eu desejo. No cancelamento. O que é que eu fiz? Eu usei a seta. E eu uso muito esse recurso pela natural dificuldade de enxergar que a gente vai tendo. Enxergar detalhes. O que é que eu faço quando começa a me encher o saco? Eu engrosso a linha, eu vou lá em preferência, e lá em thickness, eu boto bem grossa a linha. Não tem jeito de eu não acertar. Eu vou acabar acertando. Então, essa modificação é bem interessante. Ó, eu posso navegar por setas ou posso fazer o seguinte. Quando eu clico, se eu acertar, que isso eu tenho dificuldade, exatamente na cruz, deixa eu ver, cliquei. Não cliquei. Ó, vocês estão vendo que apareceram duas bolinhas, uma em cima e uma embaixo? Pronto. Quando ele assume essa aparência, se eu arrastar o meu mouse, ele vai para onde eu levar. Então, tanto posso modificar a posição do cursor do datatype com as setas, depois de ter selecionado, como eu posso movimentar, clicando sobre o encontro da linha horizontal e da linha vertical, aparecendo essas duas bolinhas aqui. Isso já significa que o meu cursor é dono disso. Qual é a variação? Aqui, ele vai seguir esta variação aqui, ó. Está visível para vocês o 64 FPPO? Ok.
Deixa eu diminuir aqui, que para mim não está. Eu gosto de ver mais ou menos o que vocês estão vendo. Então, é com esta resolução. Se você aumentar isso para 32 mil pontos, ele vai responder como 32 mil pontos. Ó, ficou bem lentozinho, estou usando a seta. Então, depende dessa opção de valores, como a gente trabalha com medições eletroacústicas em 64 FPPO, aí está de volta. Eu vou clicar sobre o verde, pronto. Mudou a cor da informação, ele vai me informar naturalmente o valor do eixo X, o valor do eixo Y, e vai me acrescentar quem? Quem é T? T é o período dessa frequência. Eu não sei se vocês notaram que o tempo todo eu trabalhei em magnitude. O que é que aconteceu com a fase? Nada, está paradão aqui, ó. Ele desmembrou, que era outra solicitação nossa. Tá? O que eu quero é esse cara independente daquele. Então, vamos dar um clique aqui. Ai, como eu estou craque. Aí está. Fase num canto, magnitude no outro. Vamos supor, quero saber o valor dessa frequência aqui. O valor do período. Me esqueci. Já está, 10,84. A gente sabe que é alguma coisa perto de 100 Hz, 92,3. Né? Informa quantos graus. De novo, eixo X, porque é domínio da frequência em frequência. Eixo Y aqui em graus. E graus significa tempo, mais significa distância. É por isso que é em graus. Eu posso atribuir a tempo? Posso, mas eu posso atribuir a comprimento de onda. E na janela de magnitude, como é domínio da frequência, naturalmente, eixo X, frequência, eixo Y, o nível em dB da frequência que você escolher. Vai estar a informação aqui. X dBs. E, igualmente na fase, o período da referida ou da frequência eleita. Alguma dúvida até aqui? Não? Excelente. Deixa eu olhar. Beleza? É bastante útil. Sobretudo, por exemplo, teve aquele caso de um colega durante a pandemia, acho que da Colômbia, o Pedraza, não me lembro o primeiro nome, ele tentando ocupar o tempo, ele resolveu medir tudo. Foi para a empresa, tirou as caixas todas, mediu os lines um por um, descobriu uma perda, porque ele fez aquilo que a gente sempre aconselha. Recebeu a caixa? Recebeu. Mede. Você tem que ter um local na sua empresa onde você tem um local para medir. Então, tem lá um receptáculo qualquer, uma superfície onde você coloca, que está marcada lá para colocar sempre as caixas na mesma distância. Tem uma marca para colocar o microfone e manda ali. Claro que vão haver diferenças. Você não vai conseguir colocar o microfone exatamente no mesmo canto. É que você faz um syncol, coloca todo mundo no mesmo tempo. Vai aparecer a discrepância entre as duas se houver. Então, ele fez isso e observou uma diminuição a partir de 4K, entre 4 e 8K, em todas as caixas. Examinou, investigou, resolveu lavar todas as telas, porque tem uma esponja protetiva, né, ali grudada à grade. Naturalmente, material ortofônico. O que é que aconteceu? Havia poeira. Por quê? Porque tu vais para o ar-condicionado, tu vais para a praia, tu vais para locais úmidos, locais secos, com poeira, sem poeira. Isso molha, seca, temperatura alta, temperatura baixa. Forma uma craca, uma napa, As partículas vão se juntando ali ao longo de 2, 3 anos, elas formam sim um anteparo. A tela não é mais ortofônica, né, Antônio? Então, ao lavar, o que é que ele descobriu? Que era um fenômeno de difração, cara. Era uma dificuldade de algumas frequências a contornarem esse problema para chegarem à frente. Ele lavou o que era? Era tempo numa região, era uma alteração de fase num range relativamente grande, de 4 a 8 mil, né?
E, ao produzir a limpeza, descobriu que o problema não tinha nada estragado. Não era um caso de haver problemas com os drivers dele. Era um caso de limpeza e manutenção. Então, isso corrobora com o que sempre dissemos desde lá dos primeiros treinamentos Um Dia com Rita, para que você, com alguma regularidade, teste cabos, teste mesa, processadores e as caixas, né? Verifique como é que está o funcionamento de todos os elos da cadeia. O que mais? Vamos de... houve melhoras no algoritmo do Spectrum. Ele está mais rápido, né? Plota muito mais rapidamente. Essa quantidade de falta de informações, o que é isso? É uma diferença na velocidade entre o cálculo e o desenho. Isso chegava mais para cá, ele já empurrou mais para cá, e isso vai sendo resolvido aí ao longo do tempo. Então, foi mais essa, e tem uma outra coisa que é... Deixa eu voltar para cá. Que é a possibilidade, a gente trabalha com esses arquivos aqui, mas já é possível importar artigos CSV, que são valores separados por vírgulas. Qual era a dificuldade? Como os amigos sabem, o MATLAB não aceita caracteres especiais. Tem que ser feita uma mágica aí para importar e retirar as vírgulas e pontos, e isso já foi feito. Então, eu clicando aqui em Load, deixa eu ver se eu lembro se está nesse ou se está no outro laptop, eu pedi a alguns colegas, o Dênio Costa me enviou, eu acho que está aqui. Tá. Ele me enviou de medições elétricas. Então, vou pegar aqui alguns. Opa. Assim. Selecionei 3. Basta clicar em abrir. Vai para o segundo plano. A gente traz ele de volta. E os arquivos foram abertos sem nenhum tipo de problema, né? Que são aplicações do filtro Bessel, que estão aí na nossa tela. Filtro que, por acaso, temos aqui. Não é aqui, é aqui. Onde é que está? Não me lembro mais. Foi que ele tirou. Deixa eu voltar. Bessel, aqui. Ok? Ela estava horrorizada de ter perdido o filtro. Então, isso enseja que você possa trabalhar com curvas-alvo. Muita gente que gosta de fazer isso. Como é que a gente faz isso? Eu já tenho preparado ali, mas eu vou fazer todo o processo para ficar bastante claro. Deixa eu ver se é aqui. Target L Acoustics. Então, a L'acoustique fornece curvas-alvo que você pode usar para avaliar como é que está o desempenho do seu sistema, se é um sistema da L'acoustique. Então, a gente, por acaso, tem essas caixas aqui. Vou selecionar o primeiro, vou selecionar o último e pedir para abrir. A gente já sabe que, apesar de ser um arquivo sendo CSV ou de texto, ele vai abrir. Aqui estão as 3 curvas. Mas elas estão nos meus canais. Como é que eu posso fazer isso de uma maneira inteligente? Cara, a gente tem um Save All aqui. Save All, o que é? Salvar print, foto. Como os analisadores de ruído, de ruído aleatório o fazem. Eles não salvam a medição, eles salvam o print da tela. Então, eu vou clicar em Save All, e já foram os 3. Onde é que eles estão? Estão aqui. Eu já tinha salvo aqui, tá vendo? Eu vou apagar os 3, porque
eu já tenho salvo, inclusive, nomeado. Delete. Individualmente, para não perder. E o que é que eu posso fazer agora? Eu posso limpar esses caras, ó. E posso marcar esses dois, ó. Por quê? Porque o normal está aqui no meio. E deixo aí. E quero comparar meu alinhamento. Eu ver onde é que eu tenho. Está aqui, ó. Tem um LA bem aqui, ó. Ó, tá aqui, duas. Essa e essa. E vamos supor que eu acabei de fazer aqui a minha medição, vamos fazer um alinhamento. A gente tem um pouquinho menos de nível, não pega nada, a gente na hora certa vai dar mais nível. Mas vamos trabalhar aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer para começar esse alinhamento. Precisamos nos sincronizar. Rita, continua da mesma forma. Ah, precisa sincronizar com as altas. Não, senhor, você sincroniza com quem for melhor para você. Vamos avaliar pelo ponto de vista das altas. Meio. Pronto. A visualização é essa. Vamos visualizar pelos graves, pelos subs. A informação é igual, a diferença que tem de tempo aí é a mesma. Mas o modo de visualização aqui está pelo ponto de vista de colocar o sub com a referência, e aqui eu coloco a referência junto da alta. Eu vou tirar por um momento isso aqui, vou facilitar o nosso raciocínio, a gente liga já. O que é que a gente teria que fazer aqui? A gente não tem cruzamento, então temos que fazer do modo tradicional, né? Para a gente não viajar muito na maionese, não perder muito tempo, porque é um vídeo explicativo, não é nenhum tipo de treinamento, é só uma demonstração do que há de novo. E o que a gente quer aqui é só obter a soma, fazer aqui da maneira mais rápida. Paralelismo, algum tipo de tempo aqui, alguma coisa próximo de 2, pela diferença que vejo ali. Está quase, aqui eu escolho, quero encaixar mais ou menos, ou seja, se eu der menos tempo, eu vou encaixar melhor aqui. 1,8. Viu que aproximou mais? Aí é uma questão de preciosismo e, como disse, nós estamos fazendo aqui um treinamento, uma demonstração. Clique em soma. Essa é a minha soma. Tá? Volto a sincronizar. Estava faltando um pouquinho de informação aqui. E vou dizer o seguinte, olha. Salva. Eu já tenho uma soma aqui, tá vendo? A gente dá outro nome. Me salva essa soma e eu quero a resposta ao impulso. Eu escolho quem? Export. Tome. Já apareceu aqui, ó, soma TXT. Então, aqui, soma, eu vou botar como referência 2,6. Dou um Enter, tiro a soma. E agora o que eu quero? Eu quero agora saber se meu arranjo está dentro do que o fabricante me disse que era possível. Vou lá, pego minhas referências. Volto. Vou lá na soma 2,6, desculpa. Import. Aqui eu tenho a soma, sincronizo. E vou dar um pouquinho de dB aqui para que essa curva suba um pouco. É uma questão só de nível. Dá aqui mais 6. Pronto. Estou feliz aí. E aí a gente olha que eu perdi um pouco dessa característica, tá vendo? Desse declive suave que acontece até estabilizar na alta. A gente vê que tem um declive, acompanha até mais ou menos aqui, depois ele segue em linha reta. Né? Existe um cara chamado Tingon.
que a gente vai poder aplicar ele aqui, para a gente ter ideia de como é que funciona. Dá um -3 aí. E agora se assemelhou mais. Então, em que pese que aqui a gente tem alguma incoerência nessa parte, estaria mais ou menos satisfatório. Eu poderia trabalhar mais aqui, tirar um pouquinho aqui, enfim. Isso são opções que você faz durante o seu processo de ajuste, dependendo do compromisso que você assumiu quando fez o desenho, porque tudo depende da sala, tudo depende do programa a ser apresentado, e as opções que você vai fazer durante o processo de ajuste devem acompanhar esse raciocínio. Então, mostramos aí as modificações mais vigorosas, né? Há sempre no processo de atualização, ele melhora a questão dos índices acústicos, a gente explorou no começo aqui, meio de carona na conversa do Nuno, e estou aqui à disposição para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento que vocês sintam necessidade. Fique à vontade. Ninguém entendeu nada ou todo mundo entendeu tudo? Depois deixa o pessoal falar aí, mas eu queria voltar depois naquela situação do entender melhor como que foi o teste daquela do Nuno que você passou no comecinho lá. É a mesma caixa medida em duas situações diferentes de utilização. Eu não conheço a caixa. Eu não conheço a caixa. É uma caixa nova da Nexus. E ele foi chamado por uma empresa porque essa caixa oferece duas opções. Ou ela trabalha ativa ou ela trabalha passiva. Naturalmente, no formato ativo, o corte é de fábrica, né? E no formato passivo, há indicação da fábrica. Entretanto, comparando as medições, você viu o que a gente encontrou. Foi uma diferença no traço de fase considerável, né? E aí, isso mexe com nossos neurônios. Por quê? Porque estamos sempre, Antônio, procurando entender melhor algumas coisas. E, sobretudo, no que toca à fase, a forma do estudo acadêmico segue todo o instrumental científico, Antônio, como é normal. E, normalmente, quando a gente estuda pêndulo ou movimento repetitivo, como um sistema de massa-mola, você se prende ao movimento do próprio dispositivo que você está analisando, né? E já aconteceu, por exemplo, da gente apresentar uma... Não se trata aqui, pelo amor de Deus, não vamos confundir, porque às vezes a gente fala uma coisa e a galera sai falando assim, o cara falou que... Não está falando nada que está errado, está tudo certo. Está tudo certo. Até onde? Na nossa maneira de ver, até a membrana do falante. A membrana do falante, quando completa um ciclo, ela está onde, Antônio? Ela está exatamente no ponto de origem. Mas, cara, eu não escuto a membrana do falante. O que eu escuto é o efeito da ação, do vai e vem da membrana do falante no meio A. E no meio A, 0 grau não é igual a 360. Há uma diferença de tempo, porque analisando, como sempre, Antônio, né? Um tom. E você sabe que não é um som natural. É um som produzido. Mas nos serve para estudos. E até para alinhamento e ajuste elétrico, por exemplo. Tem que ser um valor. Entretanto, quando nos preocupamos com o alinhamento, em ajustar isso, o que nós estamos tentando ajustar não é exatamente... A preocupação da gente é como o efeito que o falante produz no meio chega aos nossos ouvidos entre duas ou mais fontes instaladas. Nesse sentido, a gente abre um grande parêntese para falar. Ninguém está refutando física nem matemática. Nós estamos aprofundando a discussão, é diferente. No caso do Nuno,
Aonde que acendeu o micróbiozinho da curiosidade e da discussão, Antônio? Não, a gente não escuta a fase. Então, como é que começou a experiência? Ele simplesmente ligou num modo, ouviu, ligou no outro modo, ouviu. É diferente. De novo. É diferente. De novo, é diferente. Opa, qual é o próximo passo, Antônio? Vamos medir. E aí ele mediu. E como a gente discute muito, eu acho isso muito bom. Isso é meio raro aqui no Brasil. O pessoal gosta de discutir as coisas muito assim, como se fosse um time de futebol ou alguma coisa do gênero, e o amigo sabe disso. E eu não acho isso muito efetivo, entendeu? Porque acaba virando uma questão de opinião, entendeu, Antônio? Eu gosto de discutir as coisas de maneira um pouco mais objetiva. Deixa eu ver aqui, eu botei o nome dele, cara, peraí. Nuno, está aqui. Ativo e passivo. E me importo. E sincronizo. Aí começou o jogo, Antônio. Por que começou o jogo? Porque isso fala a um assunto que eu costumo explorar. E que peguei de novo. Diferença de concepção. Ao fazer aquele trabalho, o Círculo e a Janela, o que é que o Emílio fez? Eu olhei tudo que estava à minha disposição. Inclusive, as fórmulas, como diz o Pepe, porque a gente tem que ir na raiz das coisas. Aí, olha só como é legal investigar. O cálculo, a fórmula para o cálculo de phase delay é 1. Por quê? Porque você retira de grau, você dispensa o grau. Por que o grau é interessante? Porque ele é adimensional. Eu posso atribuir tempo? Posso. Mas eu posso atribuir distância. Por quê? Porque o círculo está fundamentado onde? No ciclo de uma frequência. Então, um ciclo é um ciclo em tempo ou em distância. Então, eu posso me referir a graus, porque eu estou me referindo aos dois. Ok? Só que, quando eu fui para o círculo e a janela, eu fui aprofundar. Aí, phase delay, porque não é o círculo... o treinamento poderia chamar o círculo e as janelas, ou os círculos e as janelas, porque você sabe que tem um círculo, que equivale, eu posso associar a ciclo, eu posso associar a velocidade angular, mas eu também posso associar a soma de sinais. Então, são muitas formas de olhar a mesma coisa, Antônio, e isso me interessa. Por quê? Porque quanto mais tu enxerga a coisa por todos os lados, mais isso se torna íntimo na hora de você interpretar. Não vai me parecer um traço estranho, como se fosse um eletroencefalograma. Eu vou enxergar como eu sei que tu enxergas atualmente, um falante, um driver, uma caixa de 2 vias, um sistema, um arranjo de grave, e a gente olha para aquilo e começa a enxergar tudo. Por quê? Porque são os cálculos matemáticos que faríamos física e matematicamente para determinar os fenômenos que estamos vendo. Então, na fórmula de grupo delay, por exemplo, ela é diferente, não poderia ser igual, porque são informações diferentes do phase delay. Então, a gente vai aprofundando e a fase entrou na minha linha de tiro. Nesse trabalho do Nuno, na hora que ele começou a falar, você sabe o que aconteceu? Me veio uma pergunta, Antônio. Olha que interessante. Me veio uma pergunta que aconteceu, ou uma afirmação que aconteceu no Círculo da Janela, quando a gente estava somando filtros. Eu acho que eu estava somando de segunda com quarta. Era algum filtro. Era a junção de 2 filtros que é possível, sim, produzir o alinhamento de maneira fácil. Porém, o resultado em fase é diferente. E um colega de Portugal disse, esse que tem a fase em 0 grau é melhor
e a resposta minha e de todos os caras que estavam na sala foi a mesma. Qual foi a resposta acadêmica? A gente não escuta a fase. Ok? Indo para o que você pergunta. Então, o que a gente vê, porque é acompanhado o você não escuta a fase com o quê? Você escuta a magnitude. É verdade? É. Mas até onde a gente não escuta? Já que isso é a mesma caixa medida no mesmo canto, com o mesmo microfone, à mesma distância. Simplesmente em modos de alimentação diferentes. Uma é self-powered, ou seja, é autoalimentada por um amplificador interno, e a segunda opção é a mesma caixa alimentada por um amplificador externo. O que conta? O que conta e o que suscita o meu ímpeto de pesquisa, temos a mesma magnitude? Temos, cara. Temos. Mas temos fase diferente. E aí entra o depoimento dele como um profissional. As caixas me soavam diferentes. Eu procurei. Por que procurou? Porque para todos nós, Antônio, a gente não escuta a fase. E o que está em jogo aqui é até onde isso é verdade. Né? Até onde podemos aplicar filtros diferentes, ter uma resposta em magnitude igual, e isso realmente soar da mesma forma. Então, toda vida que isso acontece, a gente tem que ir de volta aos primórdios. Quer ver? Vamos voltar. O que significa isso, Antônio? Isso significa aquilo que a gente vê nos fundamentos do analisador. Isso me dá a resposta de quê, Antônio? Isso me dá a resposta. Não vem, não? Oh. Por que não vem? Espera aí. Querer um annotate, se não der, vou ter que pegar por outro jeito. Não está vindo. Ou tá, veio. Coisas de Windows. Isso nos dá magnitude. A magnitude nos fornece duas informações. Correta até aí? Ela me informa o quê? Nível relativo. Opa! Nível relativo. E me informa o quê? Frequência relativa. Opa! Vou botar aqui abreviado, tirei o óculos, já foi. Frequência relativa. Estou certo ou estou errado, Antônio? E aí? Antônio? Corretíssimo. Corretíssimo. É por isso que nós precisamos ir à raiz das coisas. Né? O Oscar Barrentos, amigo. Não é ele que, no curso de matemática, sempre nos faz um alerta? Na dúvida, como é que a gente acende a luz? Vai em busca da definição. A coisa mais primitiva que tem. O que é que está, como está definido isso matematicamente? Então, a conta que esse cara faz, não ficou legal, mas já, eu vou apagar, porque eu acho que já deu para relembrar isso aí. Clear. Então, o que a gente fez agora, Antônio, foi voltar. Quer dizer, a frequência está presente? Está. A frequência está presente. Esse range está todo um pelo outro aqui, é virtualmente igual. Algum tranquinho que a caixa levou na hora que o cara foi conectar o cabo ou desconectar o cabo, uma besteirinha mínima. Podemos aceitar como iguais isso aí. Então, ele entrega. Ele entrega a frequência e entrega nível. Um pelo outro. Pero, o cara aqui me fala sobre o quê? Sobre tempo relativo. Então, Antônio, isso me diz que na medição azul ele demora um tempo para me entregar. Aqui começa a se separar, ó. Aqui eu já tenho 180. Opa, aqui mais ou menos eu tenho 180. Vai diminuindo, até que se encontra de novo. Então, aqui há como se aquele efeito, Antônio, que a gente estudou com os grandes da MEIA, com a A, B, C, D,
que é aquele fenômeno de esticamento, como se demorasse a entrega, que é o efeito da aplicação de filtro, na verdade. Não é um delay, é uma distorção de fase. Por quê? Porque o delay é igual para todas as frequências. E no caso aqui, nós não estamos tendo um delay igual. Parte da medição se encontra e parte não. Isso tem que ter alguma consequência. Como é que eu consegui explorar porque eu não ouvi a caixa? Eu fiz isso. Deixa eu ver se ainda está. Tá. A caixa de cima, se eu não me engano, é ativa e a caixa de baixo é a passiva. Ou vice-versa, isso não é relevante no momento. O que é relevante? É que, ao olhar os parâmetros acústicos, eles não são iguais. Eles são diferentes. Olhando, sobretudo, para o espectro, eu tenho procurado... não foi? Não, mas a gente pode fazer assim, ó. Às vezes trava esse trem. Esse aqui ainda está... Esse. Vem aqui. Não foi? Está travado? Deixa eu aplicar um clear, que não vai limpar ali. Mas eu vou ver se eu pego outra medição e volto. Importe. Nada aconteceu. A gente fecha, não tem essa não. A gente fecha. O que está acontecendo? Sim, ó. Ele agora também é outra novidade. Ele faz perguntas. Então, quer fechar mesmo? Quer. Aí, o que a gente faz? Vamos lá de novo. É muito curioso isso, Antônio. Agora, eu estou falando de descobertas. A explicação estamos discutindo com alguns colegas e, como eu disse, será acrescentado ao meu trabalho o círculo e a janela. Por quê? Porque é relevante. Agora, enquanto está abrindo, você já ouviu caixas que tem aquela esperada volta por aplicação dos filtros ali em torno de 1000? E já escutou caixas mais modernas de 2 vias que não tem. Por quê? Porque é aplicado o FI, né? Nas altas. A gente vai ter isso lá mais embaixo. Ó, tá abrindo aqui. A pergunta: soa igual ou soa diferente? Soa diferente. E tanto soa diferente que, no momento, eu vejo 2 movimentos nas fábricas. Umas aplicam FI, outras, para não encarecer o processo, não aplicam. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu compartilhar aqui, que eu quero mostrar o começo, tá? Aqui. Essa telinha que eu preciso mostrar. Ó. Do you want to load audio device last configuration? Você quer carregar a última configuração de audio device? Eu vou clicar sim. Por quê? Porque minha placa está lá ligada. Se eu precisar fazer alguma coisa, ela está lá. E vamos aqui. Sim, mas só para complementar, Antônio. Eles não vão atrás de ter mais trabalho pelo simples fato de ter mais trabalho. Não ter mais trabalho na direção do que soa melhor. Então, por exemplo, se você tem uma voz, Antônio, sendo reproduzida num falante que entregue a tua voz tudo sem atraso, isso soa completamente diferente de uma caixa que, entre o grave da minha voz e a definição da minha voz, você tem um ciclo de atraso ou alguma coisa aí, algum tipo de distorção de fase produzido pelos filtros. Concorda? Então, são os indícios que nos levam a explorar isso que a gente tropeçou ontem e que é motivo de discutir, e não é uma discussão banal. Ok, academicamente é assim.
Mas o que é que explica isso que eu estou escutando? E que eu estou vendo na fase? Já que eu não escuto a fase. E já que as respostas e magnitudes estão como estão ali, conforme você viu. Eu não apliquei nível entre as duas. É exatamente a mesma caixa medida pelo mesmo microfone, a mesma distância. Vamos ver se eu consigo lá para a gente finalizar. Opa, não é isso, né? Opa. Ah, eu te paro de compartilhar isso mesmo. Ó, estão aqui as medições, Nuno. Vamos aqui no programa, em Acoustic R, em Import. Eu seleciono essa e importo aqui. E não foi. Foi, demorou, mas foi. É efeito do zoom. Import. E já aqui, a gente vê gráficos inteiramente diferentes. Inteiramente diferentes. Se a gente for no espectrograma, eu vou pedir um over bem grande, 9,5%. Opa! 9,5%, mesmo parâmetro. Por quê? Para poder ter o efeito comparativo de verdade, né? A gente pode modificar um pouco aqui. Você sabe que a janela máxima é o tamanho da FFT, eu não posso ultrapassar. E eu posso dar um super zoom aqui. Um super zoom aqui. E a gente vê que, sobretudo na região de 1K para baixo, há muitas diferenças. E é como eu te disse, foi a hora que eu te disse assim, ó, eu não escutei. E a única forma de eu escutar com os olhos seria comparar os parâmetros acústicos. Aí eu comparei ETC, comparei em modo logarítmico. Onde é que não aparece? Na resposta ao impulso linear. Está aqui. Não é tão perceptível. Ó. Não é tão perceptível. Aqui. De alguma forma, Emílio, essa diferença de fase, ela, apesar de a gente não ouve, o pessoal fala, a gente não ouve fase, ela causa uma sensação de escuta diferente na gente. Sim. Pelo que ele está relatando. Eu não vivi a experiência, gostaria de... Há uma do Dênio, que eu não ouvi, mas não vejo motivo para o Dênio faltar com a verdade, além de ser a pessoa pública que é um amigo, e foi numa dessas conversas de discussão, eu estava mostrando para ele exatamente aquela questão. A gente tem que entender o que a gente está vendo. Né? Com o Dênio, a gente estava discutindo o unwrapped phase, que ele não conseguiu entender, até que eu coloquei de uma forma que ele viu algo que emendou uma informação com a outra. Emílio, agora eu entendi. E aí comentou o seguinte, cara, eu já ouvi o harmônico antes da fundamental. Ele já disse isso em curso já. Por ação de filtro. Né? Então, dependendo da... Porque, assim, em termos de experiência de exploração, por exemplo, num software como esse, Antônio, a gente tem a possibilidade de fazer essas experiências sem queimar nada. A gente pega a medida e... A gente não está mexendo com o falante mesmo. Simuladores, né? Exatamente. Você fez o curso do Alberto Sosa, sabe o quão longe podemos ir e quais as limitações. Então... E é muito interessante quando você começa a enxergar, por exemplo, que nem a gente, para nós o som é a caixa pronta e o som no ambiente. A hora que você começa a ver os componentes separados, os filtros... E eu acredito até que essa questão do filtro passivo com o filtro ativo, eletronicamente a gente tem a diferença de fase e a diferença auditivo, porque os componentes passivos eles trabalham de uma forma diferente.
Com certeza. E até porque, Antônio, você sabe que hoje o que a gente não pode fazer é afirmações sobre o mundo digital. Não, isso não existe. Que conversa é essa? O cara acabou de publicar, tem 15 segundos. Que a história, assim, analogicamente, um Butterworth é um Butter. Um Liquid Silver é aquilo ali da marca A, B, C ou D. Tá, vamos para o mundo digital. O da DBX é igual? Não. Por quê? Com Porque é certeza não. digital. É um algoritmo. O cara faz o que ele quer. E a gente não está do lado dele, Antônio, para entender o porquê, porque tem um motivo. Né? Mas o fato é que entrou para o digital, amigo, a gente entra em um mundo novo de possibilidades. Eu não sei se esclareceu a sua dúvida sobre o comentário. Não, não, tranquilo. Até depois, se tiver mais alguma resposta, posta no grupo para o pessoal Amigo, aí. eu vou correr atrás. Eu estou curioso sobre isso daí, pela questão dele ter percebido essa diferença auditiva de sonoridade nessas duas questões. E eu desconfio bastante que a fase, apesar do pessoal comentar, a gente não ouve, a gente ouve o resultado da fase. Mas nesse caso, ele estava ouvindo uma caixa só. Tem a demora, exatamente. É uma demora. Nós estamos acostumados a ouvir isso aí dessa forma, porque todos os alto-falantes eles têm o atraso de grupo. Isso é normal. Isso aí é a própria componente. É a identidade. Como nós vimos lá que o Sousa falou, a identidade. É a identidade do falante. A gente já está aprofundando o negócio a mais aí. Tá? Então, cada vez... A verdade é que a gente está cada vez mais se atolando, viu? Porque, olha, é muita informação, meu amigo. Antônio, o que eu acho maravilhoso é que vão caindo por terra aquilo que atravancou tanto o conhecimento alguns anos atrás. Não, só quem pode falar sobre isso, discutir e perceber alguma coisa são os velhinhos esquisitos da barba branca comprida que moram ali no monte acima das nuvens e que descem de vez em quando e nos dão de presente alguma questão, depois sobe correndo e se isola de novo. Bicho, isso acabou, cara. O conhecimento é da humanidade. Tem autor? Tem. O cara criou. Amigo, desculpa a palavra, fudeu, virou do domínio do conhecimento da humanidade. Não tem dono. E você sabe que aconteceu demais na ciência, por exemplo, muito em química. O cara descobre uma reação. Pois é, mas preguiçoso não experimentou fazer o contrário. Quem é que fica conhecido? É o cara que descobriu a ida ou é o cara que descobriu a volta? É o cara que descobriu a volta. Então, eu sou muito a favor de uma certa rebeldia, no bom sentido, e não de estar chutando o pau da barraca, usando palavras de baixo calão para defender meu ponto de vista de A, B ou C, de quem que seja. Gosto sempre de dizer, na hora que a ignorância entra pela porta, a razão sai pela janela. Se alguém tem que gritar para me convencer de alguma coisa, eu cruzo os braços e fico calado. Tem comentário? Não. Mas é muito importante colocar o ponto em pauta e discutir com as pessoas. Nós não temos o conhecimento de tudo. A gente precisa trocar ideias, porque um fala uma coisa, outro fala outra, e você vai ligando esses pontos daí. E muitas vezes... E aí você vai descobrindo as coisas, né? De como nascem as novas ideias, do confronto de contrários. Olha, vou citar um caso que eu acho que ninguém conhece. Einstein. O homem foi expulso. O cara foi expulso, bicho, da academia. A mesma academia que depois adotou tudo. O cara é o revolucionário, o cara é o gênio. Entende? Então, o que eu acho que é mais salutar e saudável é exatamente o que você disse, que eu já ia dizer. Todo mundo pensa da mesma forma. Cara, que saco, eu não vou nem assistir isso aí, não. Todo mundo vai concordar. O cara descobriu ali, aí o cara puxa o fiapo, opa, agora tem um negócio embaixo aqui. Você lembra quando o Merlin colocou um sub no Smart em ETC e apareceu a ponta do chifre de um corvo que estava escondido ali embaixo, quando ele puxou o tamanho da galha da cabeça do cara. Entendeu? Então, assim, o que eu procuro incentivar é a insatisfação. Eu me convença.
Questionamento. Eu acho que tem que questionar, mas questionar com o intuito de trocar ideias e achar uma solução em conjunto. E vou mais longe, de maneira saudável e construtiva. Sempre. Você já viu uma luta de MMA? O que é que acontece? Os caras, quando chega no fim, os dois com a cara toda amarrotada, saindo sangue pelos, sei lá por onde, velho. Os caras se abraçam e se comemoram. Por quê? Porque você foi um oponente à minha altura. Se o cara correr do ringue, o cara vai cumprimentar? Vai não, amigo. Se o cara for falar com ele, meu irmão, seu lugar não é aqui não, pode sair daqui. Aqui é o lugar de quem luta. Preservado as diferenças é um fight, é um embate de ideias. Agora, isso deve acontecer sem que você me chame de mais ou de menos. Não está aqui, não está uma discussão acerca de um assunto desse, as minhas qualificações ou os meus adjetivos individuais, positivos ou negativos. O que eu acho feio e acho um péssimo exemplo no áudio é quando as pessoas passam a discutir e depreciarem uma a outra. Eu vou citar de novo o exemplo do Merlin, uma discussão que ele teve com um alemão, que eu não consigo pronunciar o nome. Foi uma aula. Foi uma aula. Porque o senhor Merlin Van Veen, conforme o senhor Merlin Van Veen diz em seu postulado, sei lá, era uma entrevista, sei lá o que era, mas aqui penso diferente, por isso, inteligente a observação do... Mas, quanto a isso que ele falou, eu penso assim. E aí a gente vai entendendo que ali são dois caras que amam áudio e por isso são iguais, olha só. E um prefere amarelo e o outro prefere azul. E por preferir e por terem uma preferência, mais uma vez se igualam. Aonde que se igualam? Tem uma cor preferida. Qual é a cor? Isso para mim é irrelevante. Então, aproveitando esse final que acabamos levando a discussão num outro sentido, mas não acredito que deixa de ser proveitoso, Antônio Rodrigues, é que encerramos assim, se não houver perguntas, se houver, a gente continua, a apresentação das modificações do RITA 2.6 na versão beta. Portanto, ainda me calo agora para ouvir quem tem alguma dúvida ou alguma observação ou alguma consideração final. Boa tarde, Emílio. Pois não, José Roberto. Então, rapaz, esse assunto é muito interessante, muito gratificante, porque eu queria que a metade do Brasil tivesse presente nessa discussão, nesse bate-papo que vocês estão aí, que nós estamos aqui. É muito gratificante. O áudio ele precisa ser mais examinado, mais colhido nas nossas mentes. Com toda certeza, meu amigo. Mas lhe digo, José, em que pese alguns momentos, sobretudo a pandemia, que houve alguma tensão aí entre alguns colegas, e você pode acreditar que muitos de nós agiu silenciosamente, na busca de esclarecer pessoas tão inteligentes, pessoas tão renomadas, e pode acreditar que muitos técnicos fizeram a consideração: amigos, vocês são exemplo. Por favor, se comportem de uma maneira mais adequada, né? Independente de quem foi e de com quem aconteceu. Porque isso pode me acontecer, pode acontecer a você, José Roberto. Basta que a gente esteja um dia, digamos, infeliz, desequilibrados, e de, às vezes, respondermos de maneira inadequada a uma discordância de pensamento. O que a gente procura incentivar é: aceite o pensamento do outro. Se você tem a certeza de que a verdade está contigo, a verdade é plácida, é branda. A verdade não precisa nem de advogado, sabe por quê? Porque toda vida que você tem que explicar alguma coisa é porque não é verdade. A verdade por si se basta. É verdade. A verdade por si se basta. Então, isso é um processo que vivemos todos, e a pandemia nos deixou também com os nervos à flor da pele, né? Então, tenhamos tolerância com todos. Os amigos estão acompanhando um caso que a gente está tendo aí no grupo que eu, por acaso, administro, de um colega que tem uma atitude inteiramente impertinente. Lá tira o cara. Então, eu vou tirar também a chance dele
perceber que ele pode se modificar e crescer. É chato, é horrível. Mas é como aquela situação. Quem é maior? É o que serve ou o que é servido? Com O certeza. maior é o que serve, Exatamente. porque ele tem para dar. O servido é um necessitado. Tem umas coisas muito interessantes como fazem. Os ângulos. Olhar por outro ângulo, às vezes, muda radicalmente a percepção do fato em si. Então, é isso que a gente procura incentivar. Porque eu não sou nenhum pregador, nem sou, nem de longe, candidato a dono da verdade, mas acredito que do alto da minha idade, alguma coisinha ou outra a gente pode compartilhar de maneira a colaborar. Então, E eu só tenho só de agradecer, né? Só estou lucrando. eu recebo com humildade, apesar de estar com esse fundo hoje, que é o meu individual. Essa é uma coisa que estou fazendo em nome da Global Audio Solutions no Brasil, e gosto sempre de lembrar. Primeiro, a nossa fonte é Pepe Ferrer, um cara que tem uma percepção extraordinária, que tem, sim, revolucionado a forma de olhar e fazer ajustes e, muito mais, usar programas de análise, levando à exploração máxima. E mais, temos uma equipe aqui. Muitas vezes eu estou sozinho na sala, pois é, mas é um trabalho conjunto que me sustenta, que são a Mauri Souza, o nosso querido amigo Micael Campina, dono de locadora, estudante de engenharia elétrica, pessoas como Marcos e outros colegas que estão aqui, o Fábio, o Antônio, como disse no início dessa gravação, é um parceiro de primeira hora do Rita, esteve presente no primeiro treinamento PEP do Brasil. Aliás, estamos no projeto de trazê-lo. Notícias em breve. Portanto, em junho, pode ser que tenhamos novidades. Assim que tenhamos notícias mais concretas, vamos divulgar, porque sabemos que o valor de trazer um cara desse não sai barato. Então, para os que quiserem participar, a gente vai procurar dar o máximo tempo possível para poder fazer a inscrição, se preparar e eventualmente fazer uma viagem. E mais, conhecer a pegada do PEP pessoalmente. Nossa pretensão é que o treinamento sobre ajustes de sistema no Brasil, o presencial, o primeiro seja dado por ele. Então, eu recebo o agradecimento que você me fez em nome de todas essas pessoas, tá bom? E se não temos mais nada a declarar, deixo aqui o meu abraço e o meu tradicional namastê a todos. Se mantenham ainda com cuidado. A gente sabe que não temos 100% da população vacinada e a qualquer momento pode nascer aí uma nova variação. Esperemos que não, mas façamos a nossa parte para que a gente possa voltar a trabalhar. E convido a todos também para o semanal de 17 a 19 de maio. Eu estarei junto com o meu querido amigo André Breda, falando sobre ajustes. O título que foi dado foi Ajustes de Sistemas de Pequeno e Médio tamanho, não me lembro agora. Isso não existe. Para um microfone, existe fonte L, R, ele enxerga quantidade de caixa? Não. Não enxerga quantidade de caixa. Enxerga ou é sensível à variação de pressão. Dito isso, até a próxima e deixarei lá o link. Vai ficar no privado, ou no privado não, no não listado no Facebook ou no YouTube, porque isso só interessa para o usuário Rita. Tá bom? Até mais. Abraço, Emílio. Abraço a todos. Abraço. Um abraço. Boa tarde para todos. Um abraço. Até mais, rapaziada.